Plantão urgente para assistirmos e falarmos sobre o novo teaser de Lanterns, né? Lanternas. Essa série do DCU que vai introduzir os Lanternas Verdes dentro do universo compartilhado. Essa série que deu polêmica porque, né, supostamente não tinha verde o suficiente. Enfim, o James Gunn anunciou que teria esse teaser. Estou aqui numa correria. Segunda-feira é um dos dias mais corridos para mim por causa do meu trabalho, né? Quem não sabe, eu sou professor de inglês, inclusive. Se você quer aprender a falar inglês de uma vez por todas, me chama lá no Instagram, Conversa de Nerd Online, me manda um direct pra gente conversar, eu te explico como funciona, bem bacana. Mas enfim, o assunto desse vídeo não é esse. Mas enfim, quis dizer que uma correria total, né? Eu poderia fazer isso alguma outra hora, mas eu não queria deixar passar porque eu tô animado pra essa série, tá bom? E eu tô muito animado pra ver as mudanças que aparentemente eles estão fazendo para justamente, né, fazer o pessoal que tá reclamando parar de reclamar. Porque o foco dos caras é contar uma boa história e não necessariamente ficar com o efeito especial e tudo mais. Eu entendo, eu compreendo que os fãs hardcore dos Lanternas, né, dos Lanternas Verdes nos quadrinhos, enfim, não estejam muito felizes porque estão vendo os personagens sendo descaracterizados. Só que, como eu falei no primeiro teaser, eu ainda acho que é muito cedo para falar, porque a gente primeiro precisa ver a produção, a gente precisa assistir, ver qual que vai ser a proposta dessa série. Tá? Então, eu quis parar aqui para gravar o quanto antes. Se meu filho estiver gritando ao fundo, não tem problema, tá bom? Você que pensa em ter filhos já saiba que é assim mesmo. Mas é divertido, eu gosto pra caramba, maravilhoso. Enfim, vamos lá aqui. Nem me apresentei, sou o Saulo Ferreira, você que já conhece o canal, você já sabe que eu sou o Saulo Ferreira. Você que não conhece, muito prazer. E eu já trouxe aqui pra vocês, ó, coloquei um pouquinho de verde aqui na nossa tela. Lógico, né, que eu tive que borrar pra não dar direitos autorais. Mas enfim, vamos lá, vamos conferir, eu vou reagir aqui, vou deixar o teaser novo rolar e depois eu vou parar pra analisar a cena por cena, conversar com vocês, tá bom? E é isso aí, bora lá, vamos ver o que eles prepararam pra gente. Maior arma do universo. Legal. Olha lá, já tem raios vermelhos, ó. O domo, que a gente viu que o James Gunn compartilhou. Quando e se usar, essa é toda a questão. Legal. Aê, olha lá. Boa! Caraca, o Hal tá muito louco, né, mano? Bem cansado mesmo, bem exausto. Olha lá, me diz como conseguiu. Ah, legal, hein? Os efeitos estão bacanas. Olha lá. Questão do mérito, né? Olha lá, o passado do John. Tem a disputa do anel, né? O showrunner falou, né? Legal. Bacana. Olha lá, estão mentindo, né? Tem o mistério da cidade. Legal, o John lá com a lanterna, né? Olha lá. Até tem a infância do John, legal. Oh, Hal, que legal! Putz, mano, vão rejuvenescer ele. Tá com traje ali. Olha lá. Mas tá muito escuro esse traje. O pessoal vai reclamar. Olha lá. O Guy. Olha lá, está com medo. Vai ter o lance do medo, hein? Vai ter o lance do medo. Tá bacana, hein, pessoal? Essa série vai ser boa. Ó, insistindo. Está com medo? Olha lá, o passado do John, né? Militar. Legal. Olha essa atriz. Jon Stewart. Legal. Pô, pessoal, tá bacana, hein? Mas mesmo assim, olha lá, um pouquinho de verde, tem um pouquinho de verde. Mesmo assim, eles ainda estão segurando bastante coisa da série. Porque, como eu falei pra vocês aqui na análise do primeiro teaser, né? É uma série de mistério, eles não podem ficar revelando muita coisa, né? Isso aqui ainda é um teaser, não é um trailer. Mas enfim, né? Como é uma série, como eu falei pra vocês, de mistério, que você tem que ser surpreendido em algum momento, quanto menos eu souber, melhor. Mas, pô, isso aqui tá legal pra caramba, tá bacana. Eles já colocaram mais coisas de verde pro pessoal reclamar. Quem fala que, o James Gunn tá desesperado, não sei o que, gente. Isso aí faz parte do marketing. O marketing quer agradar o público, quer chamar atenção, né? Mas enfim, vamos lá no cena a cena. Gostei aqui desse comecinho, né? A gente já tinha visto essas outras cenas. Será que esses raios vermelhos indicam o Atrocitus ou é só uma ameaça alienígena mais genérica? Comenta aí a sua teoria. Tem os rumores, né, de que aquele ator lá que tinha aparecido, inclusive no primeiro teaser, já é o Atrocitus e tal. Bom, eu não sei, vamos aguardar, mas que tem uma ameaça alienígena confirmadaça, agora tem, e temos ali o Hal Jordan fazendo, né, o Domo Verde, usando seus poderes, então, né, como o pessoal já tinha falado, calma, gente, claro que vai ter, vocês estão muito nervosos, vocês estão muito ansiosos. E, claro, né, foi um prato cheio para os haters do James Gunn surfar nessa suposta falta de verde.
Mas é aquilo, é o desenvolvimento dos personagens e o verde tá aí, né? Claro que vai ter, só que não é ação por ação, né? Como eu até tava fazendo, inclusive, a minha crítica aqui do Justiceiro e tal, que, pô, é uma produção bacana, apresentação especial, tem cenas de ação massa velho, mas fica faltando uma coisinha ali, né? Ah, não chega a ser tão ruim quanto o Demolidor, que é uma bagunça total, né? O Demolidor Renascido. Mas ainda assim, faltou, né? Faltou desenvolver mais. Muito se deve também ao tempo curto da apresentação especial. Mas enfim, tá legal aqui essa cena. Deixa eu tirar aqui pra vocês o filtro, né? Os filtros. Aí, agora sim, porque como é cena a cena, a gente vai fazer pausado, não tem problema de dar direitos autorais. Enfim, essa cena aqui ela não se repete, nem é expandida, né? Pelo que eu me lembro, lá no final desse teaser. E aí tem toda essa conversa, né? De quando e se usar o anel, essa é a questão. E aí tem o lance, né, que eu comentei com vocês, o Hal não tá ligando pra mais nada, né? Ele fala ali no começo que é a maior arma do universo e tal. E aí quando ele vai lá e faz o dinheiro falso, cara, isso aqui é a maneira da série mostrar que o Hal realmente não tá mais nem aí pra nada. Ele fez o dinheiro falso ali pra, sei lá, colocar numa máquina de jogo, né? Uma coisa, uma espécie de cassino ali que a gente viu. É isso, né? É isso mesmo, um caça-níquel ali no bar. Porque o Hal, meu, eu acho que tem esse lance do medo. Pode ter, eu não sei se vai ter a trama do Parallax nessa série, pode ser que esse seja o grande mistério. Né? Eles estão investindo muito no mistério, falando que estão mentindo pra eles. Mas eu acho que tem tudo a ver com o lance do Hal e ele não tá num momento bom. E a gente sabe, né, que essa questão das emoções, enfim, todo esse lance mental, né, da força de vontade e tal, é muito importante pros Lanternas. Então isso aqui pode explicar, né, pros Lanternas Verdes. Isso pode explicar por que o Hal tá desse jeito, né? Pode estar ligado com o mistério e com o passado dele. Eu achei muito bacana esse lance dos flashbacks. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Aí continua esse lance, né? De merecer ou não merecer, né? Que ele fala aqui, você não teve uma entrevista de emprego, né? Teve um momento aqui, ó, me diz como conseguiu o anel. O Hal fala, você sabe como que eu consegui. Eu acredito que a gente vai ter um flashback da história de origem do Hal. Essa série é para apresentar o Hal e introduzir o John Stewart, né? Tem uma diferença. Vai introduzir o John Stewart porque ele vai ser explorado mais pra frente. Por exemplo, ele está confirmado em Homem do Amanhã, o Superman 2. Mas apresentar quem foi e quem é nesse atual momento, isso vai ficar com o Hal Jordan. É esse personagem que eles vão desenvolver e eu acho que isso é maneiro demais. Eu acho bacana essa trama deles disputando ali, né? E ter essa coisa do substituto e tal, e do cara saber que vai ser substituído, só que ele acha que o substituto dele não é digno, né? Nesse sentido de não saber, né? Porque ele acha que ele passou por um treinamento militar, só que ele não tem a experiência que o Hal tem. Então eu acho legal essa dinâmica, né? E esse conflito entre os personagens principais. Pra mim uma ótima maneira de você trabalhar o desenvolvimento dos personagens. Tem aqui essa parte, né? Que o cara vai tentar metralhar o Hal e ele faz apenas um domo, né? Só mais um dia na vida de um Lanterna Verde. Tá aí o verde, pra quem tava reclamando, falando que não tinha. Eu falei pra vocês, gente, isso é um teaser, calma, eles vão mostrar mais, né? E eu achei muito bacana esse lance da história, né? Da construção do John Stewart, né? Dessa introdução que eles estão fazendo, mostrando a história de origem dele e como que ele vai se tornar o Lanterna, né? Como eu falei pra vocês. Introduzir esse personagem. O Hal vai ser apresentado como esse Lanterna experiente e aqui a gente vai ver a história de origem do John Stewart. Essa série é para introduzir o Lanterna Verde, que vai ser o principal do DCU. Eu acho muito legal porque, né, nós temos muita memória afetiva com a animação que a gente via lá no Bom Dia e Companhia no SBT. Então, para mim, isso aqui tá muito legal, mostrar para ele, né, aliás, mostrar pra gente como que é a história dele e mostrar que quando ele era criança, né, pelo que eu entendi aqui, ele via o Hal na televisão, ou seja, ele já era um Lanterna Verde público, ou talvez um piloto público, né? Alguma coisa assim, mas o ponto é que o Hal era famoso, né? E ele, criança ali, gostava dele, né? Não sei se como um Lanterna Verde ali, deixa eu ver aqui na outra cena, como você foi escolhido. Nesse flashback aqui, ó, a gente vê que ele tá rejuvenescido, né? Tá com o cabelo mais preto, tá com menos ruga, tá com a barba feita. Mas claramente ali, né, nesse cenário, tá fazendo uma... Eles estão adaptando, né? Mostrando, enfim, o passado do Hal quando ele era aviador, né? Muito provavelmente antes de ser escolhido pelo anel e tudo mais. E temos esse flashback aqui, né? Ele também rejuvenescido. Não, mas ó, como vocês podem ver, aqui embaixo, o Hal tá com o uniforme. Então, em algum momento do DCU, ele já se tornou essa figura pública sem a identidade secreta. Talvez os fãs reclamem disso, né? Porque não tem o lance da máscara e tal. Mas é uma maneira de apresentar, né? Porque é aquele lance do Never Meet Your Heroes, né? Não conheça os seus heróis, né? Não conheça aquelas pessoas que você admira.
porque no final vocês vão ver que são apenas humanos. Pode ter esse lance aqui, né? O Jon desde criança admirava o Hal, porque, né, os meta-humanos no DCU, enfim, os seres superpoderosos, os heróis, já são do conhecimento público há 300 anos, então o Hal desde criança admirava o cara, e agora vai treinar com o cara e ele vai se decepcionar completamente por conta de coisas que ele nem fazia ideia que o Hal acreditava, que o Hal fazia, e da maneira também como o Hal vai tratar. Claro que eu acho que no final da série, isso tudo vai se resolver e eles vão se tornar amigos, né? Fortes amigos, mesmo que relutantemente. Mas eu achei legal essa proposta. Eu sei que tem mudanças ali em relação aos quadrinhos, mas eu acho que pra série funcionar é aquilo, pessoal. Mudanças são bem-vindas. Eu vou dar um exemplo meio tosco aqui, mas que eu acho que eu já falei em outro vídeo, um vídeo com o cabelo. Um abraço, cabelo, se tiver assistido aí. Que, por exemplo, o Thanos, né? O Thanos nos quadrinhos, a motivação dele lá no arco que eles adaptaram, né, pra Guerra Infinita, de destruir metade do universo, é pra agradar a morte. Eu acho isso uma coisa muito tosca. A gente tá falando de uma outra época dos quadrinhos, eu sei disso. Mas aí você fala, não, porque os quadrinhos, né, tratar o material fonte como uma coisa inerrante, sem erros, né, uma coisa que você precisa adaptar 100%, cara, ia ficar muito tosco você colocar a motivação do Thanos no UCM como querendo agradar a morte, né, e aí ele vai matar metade do universo só pra agradar a morte, que ele quer ficar com a morte. Motivação tosca, deram um background bem mais interessante pra ele no UCM, né, inclusive tem pessoas que falam, agora eu entendo o que o Thanos queria fazer, claro, as pessoas estão erradas, mas, pô, você vê que tem uma construção. Essa é só uma das situações. Esse é só um dos vários exemplos que a gente pode pensar de alterações que o live action fez para funcionar bem de uma maneira crível. Né? Porque o live action não é a mesma mídia do quadrinho. O quadrinho é uma outra mídia. Essa é a ideia. Por isso que se chama adaptação. Então estou dando um exemplo aqui, talvez um exemplo meio extremo, que é do Thanos, mas assim, para tentar provar o meu ponto, que mudanças são bem-vindas. Então você não precisa seguir 100% o que está no quadrinho. Né? Você tem que se inspirar e, como diz a palavra, adaptar para trazer uma história que faça sentido, uma história interessante, uma história legal de ser assistida e uma história com a qual o público vai se identificar. E eu acho que essa é a meta aqui dos produtores de Lanternas, tá bom? Então, bacana esse lance dele ser pequeno e admirar o Jon, aliás, admirar o Hal desde sempre, né? Desde quando ele era criança. E aí nós temos cenas aqui do uniforme, né, pessoal? E aí, realmente, né, esse uniforme não tá bonito, só que eu vou defender, né, que os fãs dos Lanternas estão reclamando, assim como eu reclamo de várias coisas do Homem-Aranha, embora o Homem-Aranha do Tom Holland já tenha tido 3 filmes e aparecido em crossovers, então acho que eu tenho mais direito de reclamar, mas enfim, o uniforme não tá bonito não, tá? Eu sei que é a abordagem da série, mas quem gostaria de ver finalmente, né, o Hal Jordan aparecendo no universo compartilhado, ele aparecer com esse uniforme aqui, não acho legal. E eu não acho que tem a ver com o lance do Parallax e tal, né? Se bem que, né, eu tô vendo aqui agora, né, ele tá falando aqui, começa aqui nesse momento, né, o Hal tá preso, e esse cara aqui que a gente não sabe quem é, tá falando, e aí, você tá com medo? Você tá com medo, meu? Você tá com medo? Então, eu acho que deve ter alguma coisa assim, pode ser que o uniforme seja corrompido. Sei lá, qual que é a sua teoria? Você que é um fã mais hardcore do Lanterna Verde, comenta aí. Eu gosto do personagem, mas nunca fui um leitor assíduo de Lanterna Verde, não. Estou me informando, me atualizando mais por causa da série aqui, mas você que sabe que tem uma teoria que faz sentido, comenta aí embaixo. Eu achei bem interessante aqui. Será que o uniforme dele tá corrompido? Por isso que, né, ele tem esse traje desse jeito e no final ele vai voltar a si, o Jon vai ajudar ele a se reencontrar e ele vai ter um traje maneiraço, um traje orgânico mesmo. Eu acho que o do Jon vai ser assim, tá? Quando o Jon finalmente colocar o traje, eu não acho que vai ser um traje saturado, marrom assim, não. Bom, daria pra corrigir na pós-produção, mas se eles não corrigiram, das duas uma, ou não tem orçamento, ou isso aqui realmente é importante pra série. Sei lá, enfim, qual que é a sua teoria aí pra uniforme, quero saber, tá? E aí a gente vê, né, o passado militar do Jon, isso é muito legal, pra mostrar o lance da disciplina, e também pra mostrar que ele não concorda com certas coisas que o Hal faz, né, isso aqui é bem bacana. Temos a aparição rapidinho ali do Guy, né, parece que o Guy tá visitando o Jon na prisão, por algum motivo ele é preso. O Guy ainda tá usando o uniforme dele lá do Maxwell Lord, beleza? Essa fotografia aqui tá bonita, hein? Os dois andando no deserto. Pô, isso aqui tá bonito, pessoal. É aquilo, né? A HBO preza por uma qualidade, por uma fotografia boa, né? Por um roteiro bom. A gente sabe disso. Lógico que eles não estão imunes a erros, mas isso aqui é muito legal, né? Quando a gente vê, assim, esse tratamento, esse cuidado. Temos ali esse take, né? Esse frame de aviões passando. Claramente isso aqui é do passado do Hal. E, galera, tá bem maneiro. Esse lance dos alienígenas estarem, tipo, disfarçados, é meio uma coisa MIB, né?
embaixo de peles humanas. Pode irritar alguns fãs que gostariam de ver, né? Por exemplo, o Atrocitus na sua forma normal dos quadrinhos, mas para funcionar e para resolver o problema de orçamento, eu acho que é justificável. E dentro dessa trama que vai se passar ali no interior, né, dos Estados Unidos, eu acho que tá bacana. Tem essa explosão aqui que eu fiquei pensando na hora que eu vi, será que o Hal, aliás, será que o John, quando ele era militar ainda, quando ele estava em alguma missão, ele presenciou algum evento alienígena? Será que de alguma maneira as histórias dos dois estão conectadas? Será que é por isso, inclusive, que ele decidiu, né? Ou enfim, esse foi o primeiro contato dele com os Lanternas? Isso aqui tá interessante, hein, pessoal? Tá bem bacana. Temos a atriz aqui, que eu esqueci o nome dela, mas que interpreta Wendy Bird, lá na série do Ozark, da Netflix. E aí, finalzinho, temos, né? Ah, claro, né? Eu vi a miniatura lá e falei, isso aqui é a mão do John. Tava com bastante luz, né? Mas agora dá pra ver. É o John finalmente com o anel. É ele que vai, né, assumir o manto. Não sei se ele vai substituir o Hal. Dá a entender que sim, porque, né, tem todo esse lance da disputa de um anel. Mas vamos aguardar. Pode ser que a série tenha uma reviravolta, alguma maneira dos dois permanecerem sendo lanternas, né? Mas enfim, pessoal, esse aqui é o meu react. Essa aqui é a minha análise. Quero saber as suas teorias. Comenta aí embaixo. Gostou do teaser? Você que não estava nada animado, você acha que agora tá melhor? Você tá gostando? Tá achando que tá melhorando? Você acha que a série vai ser boa? Você, assim como eu, não se importa com mudanças desde que eles consigam nos entregar uma série boa, uma produção boa? Comenta aí embaixo a sua opinião, que é muito importante pra gente continuar a nossa conversa. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no Conversa de Nerd. Estamos sempre aqui falando de séries, filmes, quadrinhos, polêmicas, tretas, enfim. Tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Se inscreva e também já tá aparecendo aqui um vídeo pra você clicar e a gente continuar falando sobre nerdice, beleza? E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.